A paz de Jesus permanece em nossos corações. Uma alegria podermos passar esses momentos juntos. E a nossa primeira atividade vai ser a educação no mundo animal. Nós falamos da vida no universo e discorremos bastante do ciclo completo, do arcanjo ao átomo, do átomo ao arcanjo. E falamos que todo esse processo da subida evolutiva, ou o processo da evolução, é um impulsionamento tremendo que a evolução fez. A evolução, dizíamos, é como uma mola imensa que pressionou tudo para baixo. E quando estava tudo comprimido, começa com a presença da mão divina, ou do Deus imanente, o processo evolutivo. E a evolução vai do átomo ao arcanjo. Evidentemente que agora começa um trabalho, olha a palavra lá, educação, educativo. Toda a evolução é um processo pedagógico, é um processo de amor, porque a involução foi um movimento da liberdade humana, da liberdade do ser, criando a sua própria dor. E a evolução é um impulso da imanência, sempre visando o melhor. Como diz Paulo na carta aos Romanos, todo o propósito de Deus, todo é para o bem. E só acontece o bem na nossa vida. E por isso a palavra educação, do latim educere, que quer dizer tirar de dentro. A evolução é esse processo do tirar de dentro. E a vida, e nós vimos bem isso aqui nos estudos, a vida, ela precisa de colaboradores, os co-criadores em plano maior, que são os seres de luz que trabalham em harmonia com as forças cósmicas. Eles são verdadeiros instrutores, que em cada área da evolução eles são especializados naquele processo. Então tem os especialistas do reino mineral, nós temos os especialistas do reino vegetal. O livro Nosso Lar fala dos especialistas no reino animal. Assim, para cada reino, nós temos os chamados mentores. E esses mentores não são só mentor no sentido de proteger, mas é mentor também no sentido de governar, de amparar, de cuidar, de facilitar o desabrochar. Por isso que nós estamos falando aqui, não de instrução de animal, mas de educação. E não se faz isso só no animal, a gente também tem um processo educativo com o vegetal, né? Nós sabemos o quanto o jardineiro é um educador, né? O grande mestre de Hippolyte Denisard Rivaio, né, que é o Pestalozzi, a sua imagem para a educação era do jardim, do jardineiro, né? Colocar a planta no caminho certo, saber fazer a enxertia correta dentro dos princípios da natureza. Isso tudo é um processo, então, de educação. Volto a dizer, tirar daquilo que está latente, da semente, para desabrochar. Então vamos, assim, sem mais delonga, entrar no caso específico dos animais. E eu trouxe aqui para vocês uma série de exemplos de como nós podemos fazer para educar os animais, né? Então eu me detive na literatura abençoada do nosso querido Chico Xavier para trazer essa gama de possibilidades no campo da educação do animal. Então, vamos começar com passe e outras tarefas, né? Tem como abaixar um pouquinho ali esse nosso retroprojetor? Se tiver, muito bom.
Mas, veja, vocês poderiam dizer assim, ué, mas passe no processo educativo. Ah, está excelente. Ah, não. O passe... Bom, tudo bem. O passe no processo educativo do animal. Nós sabemos, vamos falar da gente, o quanto o passe nos ajuda. Você está com uma dor, está com uma tristeza, está com qualquer processo orgânico debilitado, o passe é uma energização. Aquilo que a gente chama do magnetismo como terapia é uma energização e vai te fazer um bem. Naquele momento ali, naquele local em que está sendo aplicado o passe, aquele local está debilitado e você pode ganhar uma carga energética que vai revigorar aquele local. E quando a gente começa a estudar o passe e passamos a ser especialista nas diferentes técnicas do magnetismo, porque o passe mesmo é uma coisa simples, basta ter a vontade do ar e erguer as mãos. Mas se você for estudando, e não precisamos de livros técnicos de espíritos, mas estudando com o que nós temos aqui dos pesquisadores do mundo, ou seja, nós vamos cada vez ficando mais à disposição da espiritualidade maior para dar o passe correto. Então, aqui nós temos um exemplo interessante. Na fazenda modelo, onde o Chico trabalhava, o senhor Rômulo Joviano era o chefe dele. A fazenda modelo era uma fazenda especializada, ligada ao Ministério da Agricultura, especializada em cuidar dos animais e arrumar pela educação a melhor forma para que os pecuaristas, para que os homens que cuidam dos animais, pudessem ter o melhor proveito com essas crias. E por que nós falamos a palavra cria? Porque aí é a ideia de criador. Na evolução não há a criação primitiva. A criação já aconteceu. O que é a evolução? É criar no sentido de tomar conta. É que nem você diz assim, eu crio esse menino. Se você chega para um fazendeiro e diz assim, o que você faz? Eu crio gado. Ele não inventou o gado, ele cria no sentido de tomar conta. Então vamos entender que toda vez que a gente fala em evolução, a palavra criação está no sentido de tomar conta, de desenvolver o potencial. E o Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe do Chico, ele ficou especializado no magnetismo. Ele estudou por demais o magnetismo e implantou o serviço de passe e coordenava o serviço de passe no grupo espírita de Pedro Leopoldo. E ali o passe precisava ser muito bem cuidado, muito, porque a maior parte daquelas pessoas que iam lá, e num sofrimento tremendo da perda dos seus filhos, dos seus netos, né? Quase sempre em acidente, da sua esposa, do marido, e em situação de crise gravíssima. A pessoa pegava um ônibus, às vezes caminhava 700 quilômetros, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, ou vinha de avião fazendo paradas em vários lugares para chegar no Chico. Qual era o único pensamento que a pessoa tinha? O Chico tem que me dar uma resposta, eu tenho que ter a certeza que a vida continua. As pessoas chegavam numa vibração que podemos dizer há horas elas estavam emitindo lá para o Centro Espírita Leopoldo. Diferente de numa casa espírita normal, que a gente chama, apesar de que não existe casa espírita normal, né? Todas são verdadeiros postos de atendimento espiritual, mas a porta fica aberta e qualquer um pode entrar, né? E aí acontece a palestra e depois na palestra vem o passe. Mas lá no caso do Chico, aquela maioria de gente que às vezes enchia tanto e o Chico olhava lá para aquela multidão e certa vez ele olhou e pensou, meu Deus, o que fazer? E o doutor Bezerra apareceu para ele e disse,
tende compaixão da multidão, é o que disse Jesus. E a situação era tal que o doutor Bezerra, na reunião de sexta-feira, implantou o passe antes da palestra. Olha que coisa. A pessoa chega tão mal, tão aflita, tão perturbada e com pensamento de negatividade e de não crença na vida, na imortalidade, de falta de coragem, de ânimo, que ela tomava passe primeiro. Depois ouviu uma série de evangelhos para depois ter a possibilidade da comunicação mediúnica. E o doutor Rômulo Jovianos, esse chefe do Chico, ele implantou o estudo do passe. E qual foi a recomendação do seu mentor particular, que era o paizinho dele, que é o seu Arthur Joviano, que recebeu o apelido de Nélio Lúcio. O espírito Nélio Lúcio, autor do livro Alvorada Cristã, Jesus no Lar, publicado pela FEB. O nome dele, grande educador aqui na Terra, foi professor, né, e secretário de Educação. Ele orientou o Rômulo Joviano, falou assim: se você vai implantar o serviço de passe, você estuda do livro daqui dos humanos sobre o magnetismo. Já é o suficiente. Estuda bem. E que nós vamos fazer uma parceria. Até que um dia o Nélio Lúcio vai fazer com ele um paralelo muito interessante. Você não coordena a fazenda modelo? Essa fazenda modelo não tem aqui, a maior parte, não são as ovelhas e o gado? E qual é a relação disso? Você cuida de gado e está cuidando de passe. E o Nélio Lúcio vai dizer assim: muito bom, você vai poder usar muito isso, não só aí, mas principalmente quando chegar do lado de cá, quando desencarnar. Passe nos animais, no boi. Qual o motivo? Então está lá, olha o processo da educação. Seu cuidado, Rômulo Joviano, com os animais encontrará também, com o desenvolvimento de nossas novas energias, dessas novas energias que ele estava estudando, que era o passe, novos rumos de edificação ou de construção. Não talvez por agora, quando você está encarnado, nos dias que correm, mas para aqui, do lado de cá, onde os amigos dos seres inferiores, olha como é que eles chamam os mentores dos seres inferiores, os amigos. Então é um processo amoroso. Temos que tratar os animais com amor, com amizade. Os amigos dos seres inferiores, crisálidas da consciência. Então foi tudo aquilo que nós conversamos sobre o desenvolvimento da consciência. Os animais inferiores ainda são crisálidas da consciência, como no caso a lagarta e a borboleta. Ele ainda tem que lançar voo para chegar a um nível de consciência mais alto. Então os amigos dos seres inferiores, que são crisálidas da consciência, encontram vasta oficina de recursos para auxiliá-los na subida da evolução através da espécie. Então, como que os animais evoluem? Através do magnetismo, principalmente do lado de lá. Por isso que diz o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que o cavalo, que o cachorro, o gato, o elefante, o golfinho e o macaco são os animais mais evoluídos e que já estão nessa fase de transição para a consciência. E quando eles vão adquirir a consciência no plano espiritual, e lá no plano espiritual é que eles vão ter a oportunidade de receber o sagrado e o perigoso dom do livre-arbítrio e poder caminhar em linha reta, cada vez vivendo em corpos mais rarefeitos até chegar à perfeição. No entanto, essa fase que ele sai do animal e vai para o lado de lá para receber a oportunidade da consciência, ele passa por um sono terapêutico, diz a obra de Rustem, e diz André Luiz e diz outras revelações. Esse sono terapêutico é imposto pelo magnetismo. E aí ele passa
por um tempo em estado hipnótico, cada vez recebendo maior injeção de recurso anímico, até despertar a consciência e dizer: eu. Veja que também Adão, o Senhor diz a Gênesis, numa linguagem simbólica, né, que Adão estava num sono profundo, quando Deus tirou dele a Eva. O sono profundo, olha o recurso terapêutico. E surgiu o Ad-Ram. Ad é primeiro, Ram é eu. O primeiro nível de consciência, que é o nível adâmico. Primeiro nível de consciência. Até nós evoluirmos e chegar no estágio mais alto, que Paulo de Tarso, o nosso querido mentor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, chama de o último Adão, o último estágio de evolução, que é o estágio crístico. Como se processa em a gente sair nessa subida evolutiva através do magnetismo. Então saibam o potencial que a gente recebe com a bênção do passe. Não desperdice isso. E use a bênção do passe para os seus animaizinhos também. Água fluidificada para os animais. Carinho para eles. Do mesmo jeito. Tá certo? Por isso que o Chico tinha 60 gatos. Por isso que o Chico tinha cachorro que não acabava mais. Ficava, da hora que ele ia para a reunião mediúnica, aquela turma toda atrás, e cada um ficava no seu posto. E vocês nunca ouviram, na imensa literatura de Chico Xavier, que algum animal atrapalhou alguma coisa naquela reunião. Cada um ficava de um lado, e cada um tinha uma função a exercer, em termos de vibração, em termos de proteção espiritual, em termos de limpeza de um terreno, porque uma pessoa que tem medo e chega ali com má intenção, nem entra vendo um cão, tá certo? Então são técnicas importantes. E começamos precisamente com o que se tem de mais amplo na obra de Rustem. Depois de explicar quem é o Cristo e falar da queda espiritual, o tema, aqueles que estudaram sabem disso, o tema mais importante é o magnetismo na obra de Rustem. Então começamos a palestra assim. Muito bem. Sendo assim, vamos dar prosseguimento. Uma lição útil e necessária. Aqui nós vamos ver a necessidade também de ser carinhosos. O amor, o afeto é uma forma de transmitir magnetismo para os animais, né? Se é para os seres humanos, imagina também para os animais. Então, uma lição útil e necessária, nós temos o seguinte: um muar impaciente, um homem ficou ensanguentado, porque recebeu um coice, uma fratura no crânio, talvez. 2 encarnados prestavam socorro. Grande número de desencarnados prestando socorro também do lado de lá. O chefe espiritual chega de uma superior hierarquia para tomar diligência, saber o que tinha acontecido. Um guarda espiritual do caminho dá esclarecimentos. Então, temos o guarda do campo, ou guarda do quarteirão, ou guarda de uma região. Cada esquina tem um guarda. E dependendo da necessidade, não precisa ali estar um mentor de alta evolução. Pode estar um espírito mais simples, mas que já faz parte da equipe, tá certo? Por exemplo, aquele sujeito que é um bom sujeito, que é educado com todo mundo, mas que fica ali no bar da esquina há anos. Quando ele desencarnar, você acha que ele vai para onde? Vai para ali, para o bar da esquina. Mas ali mesmo ele pode orientar uma velhinha, pode não deixar uma pessoa cair, pode cuidar de uma criança que vai atravessar a rua dando um grito de força magnética, não é isso? Pode orientar sobre um possível assalto, afastar um bandido do local, alguém desequilibrado, e assim sucessivamente. Então nós temos os muitos companheiros na estrada da evolução. O nosso Chico Xavier fala até de espíritos de rua, mas que já estão de forma positiva, mas que andam perambulando, que em determinadas situações são convocados em termos de emergência.
Há uma passagem na obra do Chico que o trem ia bater. E a espiritualidade se utilizou deles. E eles entraram no trem já muito bem orientados e diziam: você sai, você fica, você sai, você fica. Quem deveria passar ou não pelo processo de lei de ação e reação. Tá certo? Então ali aquele espírito tomava conta daquele lugar. E o mentor, o chefe espiritual de superior hierarquia, queria saber o que foi que aconteceu. Por que ele não tomou conta direito ali? E o Muar deu aquele coice, fraturando possivelmente o crânio daquele homem. E aí veio o depoimento do guarda espiritual. Fiz o possível por salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito o cerco com cuidados. O infeliz não tem o mínimo respeito pela natureza. Grosseria inominável com os animais que o auxiliam. Grita, encoleriza-se, surra e fere, praga, chicote. Hoje pareceu mais animalizado que o Muar. Mais animalizado que o Muar. Meu auxílio espiritual se tornou insuficiente e o burro o atacou com a pata. Minha obrigação espiritual foi cumprida. Interessante. Então, essa não é forma de tratar um animal, né? Que serve a pessoa. Aliás, não deve se tratar ninguém assim, né? Nenhum ser da criação. E aí, continua. Se seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, olha a evolução da vida, são irmãos inferiores no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, o Muar trabalha para nós, devemos dar-lhe, por nossa vez, os valores da educação. Aqui está o nome da minha palestra. O que eu tenho que dar para o burro e para todos os animais? O valor da educação. Ah, mas a educação que está em crise no Brasil e em grande parte do mundo, com escolas depenadas, com serviço profissional muito sem orientação e disciplina. Se a nossa educação não vai num bom rumo, imagina o que fazemos em termos de educação para os animais. A espiritualidade está nos alertando desde a década de 40, quando os mensageiros surgiram. Então devemos dar-lhe por nossa vez os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando. Não é com chicote que se educa, não é com palmatória, que gerou uma educação de medo, de tremor e de temor. Então não é odiando, nem edificar algo de útil com fúria e a brutalidade. André Luiz, Os Mensageiros, capítulo 41. Então aí fica a nossa reflexão. Vamos para uma outra passagem. Como resolver, perguntaram para o nosso Chico Xavier. E o ódio, Chico, como acabar com ele? Aí o Chico vai dar um exemplo no reino dos animais. O ódio é o amor que adoeceu. Olha que lindo. O ódio é o amor que adoeceu. É o vinho que se transformou em vinagre. E para mudar o ódio em amor é preciso fazer-se o contrário, transformar o vinagre em vinho. Eu desceria a crosta da terra para amar uma serpente. Vocês acham que o Chico está mentindo aqui? Aí fica a nossa reflexão. É lógico que não. Quem conhece a vida de dedicação do nosso Chico Xavier, ele não está mentindo. Ora, que ele está falando da descida da graça, por amor, para salvar uma serpente. Eu convido a vocês para ler o livro Renúncia, em que Alcione desce de Sírios para a bênção do resgate de um ser amado. O Chico está dizendo da proposta de descer para salvar uma serpente. Então, quando nós chegamos no capítulo 3 da carta aos Romanos, de Paulo de Tarso,
Ele diz, então, que a generosidade de Deus, Deus foi muito gracioso, generoso, em linguagem bem popular, foi muito legal. É o jeito dele de ser. Ele nos deu o Cristo como presente, como dom gratuito. É assim que está no capítulo 3. Agora veja, e o Cristo veio aqui na terra para quê? Para nos tirar do mundo do erro, do pecado. A palavra pecado tem a ver com os Jogos Olímpicos, e ela já era anterior ao cristianismo, quando os atletas iam jogar a flecha. E quando ele ia jogar a flecha, se ela não fosse na direção certa do alvo, ela estava em hamartia, ou melhor, em caminho errado, e ela não chegaria ao alvo. Então a palavra pecado é o erro. Logo é fruto da ignorância, do esquecimento da lei de Deus. O Cristo veio aqui para endireitar o nosso caminho, tirar-nos do caminho errado e botar no caminho certo. Eu sou o caminho. E ele fez isso por nós. Por isso que é mais fácil o Chico descer para cuidar das serpentes do que o que Cristo fez por nós, porque somos muito mais perigosos que serpente. Serpente nunca bolou, nunca. Serpente bolou crematório de Segunda Guerra Mundial para matar em massa judeu. Vocês conhecem alguma serpente que fez isso? Serpente nunca bolou dividir o movimento espírita e não deixar que milhares de pessoas leiam a obra de Rustem, que com preguiça não estudam, e os que falam contra também não estudam. Serpente nunca bolou uma desgraceira dessa. Por isso que é mais fácil o Chico descer para cuidar de uma serpente, porque Cristo fez o trabalho maior, desceu para cuidar de nós. E o resultado, cruz. Não é fácil cuidar de quem é pior que serpente. Mas você pode encontrar uma cobra no caminho. Você pode encontrar um homem violento no caminho, mas pode aqui encontrar uma cobra mesmo. E como é que você tem que tratar uma cobra se ela está no seu caminho? Vamos ver a atitude do nosso querido Chico. Certo dia, estava Chico indo para o trabalho, a fazenda modelo, e deu com uma cobra no meio do caminho. Tentava desviar, mas o réptil deslizava cercando. A primeira coisa que qualquer um de nós faria era procurar uma pedra, um pedaço de pau para esmagar a cobra. Mas o Chico não. Sua conversa com ela foi algo que nos comoveu. O que ele fez? Olha, minha irmã. Olha, minha irmã, estou indo para o trabalho. É preciso me deixar passar. A cobra olhou com menos agressividade, mas não saiu do caminho. Ele continuou. Olha, minha irmã, repetiu ele. Estou indo mais cedo porque vou a pé. Se eu for de ônibus, o dinheiro me fará falta no fim do mês, pois tenho família numerosa para amparar. A cobra começou a ver que ele estava em piores condições que ela, né? Logo, o ônibus vai sair e me encontrará aqui, porque coragem para matá-la não tenho. Aí você será esmagada pelo ônibus, e eu não gostaria que isso acontecesse com você. A cobra olhou demoradamente e se foi para o mato. Chico pôde então passar e chegar ao seu trabalho. Está no livro Chico de Francisco, né? Então repare que o animal é para ser tratado com carinho. No livro O Gerente de Minuto, de Ken Blanchard, que é um livro para administração de organizadores de empresa, ele conta um caso que o cachorro fez xixi na sala, a pessoa esfregou a cara do cachorro no xixi, tá certo? Foi lá na rua ou no quintal, esfregou a cara dele lá para o cheiro ficar ali, voltou para o local da sala e deu um tapa na bunda do cachorro e jogou ele pela janela.
Aí o cachorro fez isso outra vez, ela repetiu a mesma situação. Da terceira vez, o cachorro mijou e já fugiu, porque já sabia que ia apanhar. Então, não houve um processo educativo. A maior educação se chama dedicação, amor. Aí vocês podem dizer assim, mas dá muito trabalho educar. É lógico. Por isso que o livro Nosso Lar, de André Luiz, diz que quem cuida de criança ganha bônus hora em dobro. Olha, já viram isso? Quem trabalha com criança ganha bônus horas em dobro. Ainda tem um caso lá no livro Nosso Lar, que diz que existe uma educação que o sujeito ganha 3 vezes mais, mas ele não disse qual é. Eu acho que é direção de centro espírita. Penso eu. Mas, em todo caso, deixemos, né? Então é tratar com carinho, é conversar. E eles nos entendem, porque é uma troca magnética. E o magnetismo do homem tem que ser mais forte do que o magnetismo do animal. Evidentemente. Então vamos falar aqui sobre como benzer as cobras. Ó. Isso é a recomendação do Chico, benzer as cobras. Olha lá. Um casal de jovens fazendeiros, apavorados, foram pedir a orientação ao Chico. Eles são de uma fazenda aqui perto, aqui em Ituiutaba. Grande quantidade de cascavel lá na fazenda deles. O pai, o sogro, ferido 7 vezes e hospitalizado em estado grave. Aí ele foi lá atrás do Chico. Tinha perda de reses e cavalos. A cobra estava picando os animais lá e estava matando. Até o dono lá, o sogrão, estava internado. Então a situação é grave. Ele foi lá falar com o Chico. O que fazer, Chico? Nós já estamos pensando em vender a fazenda, abandonar tudo. Por causa dessa peste de cobras, de cascavel. Será que existe um jeito de espantar essas cobras? Nitrato de prata? Em grande quantidade a gente mata tudo, né? Mas aí o perigo que vai ficar para o gado, o perigo para os cachorros e para os outros animais ali da natureza, é grave. Então tem que pensar nisso também. Então o cuidado ecológico é fundamental. Diz o Chico, procure um benzedor. Conheço inúmeros casos, diz o Chico, que deram bons resultados com a benzedura. Mesmo se ele cobrar, pague o que ele pedir. Quando ele fizer as suas orações, a cobra irá embora. Ué, mas não é dar de graça o que de graça recebeste? O benzedor pode cobrar e cobrando também dá certo. O Chico vai explicar como. O benzedor é o médio de fluidos materializantes, é do nível material, ó. Aclarou ele. E quando eles fizerem as suas orações, os espíritos que cuidam da natureza utilizarão esses recursos do benzedor, tocando as cobras dali para uma região de menos perigo. Então os espíritos não irão matar as cobras. Mas eles vão, na hora que o homem, com interesse ou seu interesse mesmo financeiro, emitir o fluido, são os espíritos que apanham aquele fluido, trabalham com as cobras e as cobras, obediente ao campo magnético formado, como se fosse um imã de atração, vão para um determinado local. Vocês tiveram aqui a oportunidade de estar com o Dr. Crispim, né? Dr. Maurício Crispim. E o Maurício Crispim é o fundador lá do Lar Mãe Zeferina, em Goiânia, né? E onde abriga vários meninos de ruas, meninos drogados. Ali uma região lotada, toda aquele parque de educação é uma região lotada de cobras venenosas. Enquanto durou o Lar Mãe Zeferina lá, nenhuma cobra picou alguém. Proteção espiritual total. Mas quando não há, precisa, como o Chico falou, do quê? Do benzedor, para ele emitir o fluido e as coisas serem tratadas da devida maneira. Pediram então
ao Chico que fosse lá fazer isso. Afinal, o Chico era amigo daquela turma, daqueles fazendeiros que conhecia o Chico. Então, Chico, se existe essa possibilidade de benzer as cobras, por que você não vai lá? Vamos lá, te leva lá e você benze. E o Chico respondeu: mas se eu for lá, não adiantará nada. Elas não irão embora. A minha tarefa é com o livro, para cuidar de outras cobras. Agora, é interessante, mas por que? O Chico não teria esse dom? Sim. É só vocês lerem o Romance de uma Rainha, do Conde Rochette, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que vocês vão ver lá a Rainha Raptitsu, que é uma encarnação do Chico, com muitos dotes mediúnicos nessa faixa. No entanto, não era mais a faixa dele. Poderia descer por essa faixa? Não, mas o recurso humano já está aí. Se já tem determinado tipo de recursos humanos, para que eu vou fazer isso se eu vim com a tarefa precisa do livro? Né? E é uma forma de colocar um outro lá para trabalhar e fortalecer a fé na região. Tudo bem? Formigas revolucionárias. Como tratar formigueiro? Essas dali são bem danadas. Elas roubam nota de 100, ó. Muito bem. Como cuidar dessas formigas revolucionárias? Você tem formigueiro em casa, vai botar ali remédio para matar tudo? E será que não vai prejudicar o meio, outros animaizinhos, outros insetos que são importantes na natureza? E por que exterminar a formiga se ela tem uma função no cenário da vida? Se nós vimos, e eu vou repetir, Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 8, se tudo que vem de Deus é para o bem, como você poderá pensar ao contrário? Então, isso é lógico. E como tratar? Orientação do Chico. Devemos matar os insetos? Perguntaram para ele. Formigas dilapidando a comida da casa. Bolos, confeitos, pães, folhas, pétalas de rosa. Isso não é só formiga que devora essas coisas, não. Tem muito encarnado que também ataca isso, né? Então, como fazer com essas formigas? O Chico disse, tem que preparar um decreto. E se é um decreto, tem que ter energia, força magnética. É decreto, é determinação. E aí o que você faz? Deve ser lido em voz alta. Acho que a formiga tem dificuldade de escutar. Mas a voz é fundamental. No princípio era o verbo, era o som. E Deus disse, o som, a vibração do som é fundamental. E nós sabemos o quanto sai força pela boca. A maior quantidade de ectoplasma sai pela boca. O certo mesmo era a gente soprar e não dar passe com a mão. Mas como a gente não come coisas boas, ainda fuma e fuma indiretamente, não é bom soprar nos outros, porque o cara pode até sair tonto. Mas, por hora. Mas repare o capítulo sobre o sopro dos livros mensageiros de André Luiz. E olhem as fotos de fenômeno de materialização, quando a maior força sai do ectoplasma. Aliás, Jesus fez assim para curar um cego. Meteu a mão na boca, pegou um cuspe, passou nos olhos dele e ele passou a enxergar. Evidentemente que não era uma cuspe, grande quantidade de ectoplasma. Tá? Lido em voz alta, 30 dias, você vai dizer para as formigas, 30 dias para desocuparem o local. O despejo não pode ser imediato, que a pobrezinha não tem onde morar, ué. Vai despejar assim? Não é? Então, 30 dias para desocupar o local e levarem suas comidas. Depois, as duas governantas que cuidam da casa irão dar um fim no formigueiro. Vocês têm 30 didias. Olha as governantas estão aí. Bota as governantas do lado. Elas estão levando a sério esse decreto. Se vocês não saírem, serão exterminados. Fim do prazo. As formigas desapareceram. Poucas teimaram em continuar. Consideradas as revolucionárias, não quiseram ir embora. Olha lá.
Então foram exterminadas pelas governantas, né? Então agora vai ter que precipitar a revolução, como diz o Chico. Certa vez o Chico correu e matou uma barata. Aí a mulher perguntou para ele: mas Chico, matar a barata, mas ainda correr para ir atrás dela para matar? E ele disse: precipita a evolução. São as revolucionárias, né? Aquelas que têm que passar pelo processo da dor com mais intensidade, porque ainda não aprenderam a lição, a voz de comando. Aliás, isso nós vimos, e o Chico sempre contava com o caso do Valdo Vieira, né? Valdo Vieira, que não admitia lá em Pedro Leopoldo aqueles formigueiros, então ele resolveu ir comprar, no caso Uberaba, né? Ele resolveu comprar um inseticida para matar todos. Ele falou: não aguento mais isso, e foi lá comprar um inseticida. Quando ele chegou, pegou o Chico doutrinando as formigas: vão embora, o Valdo está chegando com inseticida, e se vocês não forem embora, vai ter desencarnação em massa. Com o Valdo aconteceu a mesma coisa. Eles psicografavam André Luiz direto na máquina de escrever. Um ficava num lado, o outro ficava do outro lado e datilografando, cada um capítulo, um par, outro ímpar. E tudo funcionou muito bem, né? Evolução em 2 mundos, mecanismo da mediunidade e etc. E um dia veio um besouro. O besouro ficou assim, o Valdo parou, e o Chico com o olhão lá, psicografando e olhando o besouro, e o Valdo danado, e o besouro veio e pum, na máquina. Aí o Valdo deu um peteleco: sai daqui. Eu não sei por que André Luiz e os outros espíritos não cuidam disso. A gente está fazendo bem, e fica esse besouro, e ele danou de reclamar. Daqui a pouco voltam lá, o Chico não ligou, né? Continuou. Aí daqui a pouco ele volta e está lá, psicografando na máquina. Veio um outro besouro, veio o mesmo besouro. E começou. Aí o Valdo não aguentou mais. Foi para o lado de fora, falou que não ia mais psicografar coisa nenhuma, que a culpa era dos espíritos que não cuidavam do ambiente, não sei o quê. Aí o Chico, como continuou, e ele foi ficando mais calmo, ele voltou outra vez para a psicografia. E quando volta, veio o besouro mais uma vez. Meio revolucionário, né? Aí ele volta, e pum, na máquina agora do Chico. Aí o Chico pega o besouro, vai até a janela e diz: vai, meu irmão, vai com Deus, porque depois dessa esfrega do nosso Valdo, tu já é espírito missionário, de tanto que apanhou, né? Então a vida está dizendo: seja educado, faça uma parceria com o mundo animal. É lógico que aqui nós estamos numa linguagem muito pedagógica, naquela humildade simples do Chico, e nós temos que saber ler nas entrelinhas, no sentido de saber ler que o que se está pedindo aqui é humanidade, é parceria, é processo de educação em todos os reinos da natureza, vegetal, animal, etc. Né? Do rio, da sua água, do mar, né? Não podemos deixar sujeira nada pela rua, né? Cuidar das coisas, da natureza com carinho. Olha como diz Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos: a natureza geme dores de parto, até que o homem encontre o reino de Deus dentro dele. Porque por enquanto que ele não encontrar o reino de Deus dentro dele, por enquanto que ele não for uma pessoa boa, a natureza vai sofrer. Ela está gemendo dores de parto por causa do nosso atraso espiritual, por causa do nosso desequilíbrio. Então, quando a gente se reequilibra, o meio ambiente se reequilibra, a nossa psicosfera fica reequilibrada, e o ambiente fica melhor e você mais saudável. Barata inspetora. E vamos ver o que fez essa barata. O Chico psicografava. A sala estava repleta de gente. A barata veio, subiu pelo sapato, subiu pela perna dele, por dentro da calça, passou pelo joelho, chegou na cintura e começou a inspecionar coisas que não deve. Aí vocês têm que aí botar a imaginação para saber o que a barata estava olhando dentro da roupa do Chico. E o Chico ficou vendo que a barata ficou, prestem atenção, mais ou menos 3 horas ali, naquela posição, perto da cintura, inspecionando. Vontade de me levantar, disse o Chico.
de ir até o quartinho ao lado e retirar a barata do meu corpo. Mas não podia fazer isso. Estava trabalhando. E as pessoas me aguardavam para terminar a psicografia, ou o compromisso com a psicografia, entre aguentar uma barata e continuar servindo aquelas pessoas ali que estavam cheias de dor, ele preferiu aguentar a barata. As cócegas aumentavam, mas suportei até o fim o martírio de escrever sem me mexer. No final, a barata saiu pelo colarinho da camisa e foi embora. Comunidade de Uberlândia, amigos da TV Ibis, eu tive um problema sério com barata. Eu entrei para o Espiritismo em 77. Estava encantado com aquilo que eu acabei de ler, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. A irmã da minha mãe desencarnou, eu tinha 15 anos. Essa minha tia, irmã dela, desencarnou. E foi ser enterrada num cemitério no Rio de Janeiro, daqueles que é todo de gramado, assim, sabe? Essa tia foi lá. E ela gostava muito de um açougueiro que alugava o açougue dela e sempre pagou religiosamente o aluguel. E ela então deixou para ele de herança o açougue. Ele então, muito grato, resolveu passar a noite toda ali no velório. E só eu e ele ficamos ali aquela noite toda. Naquela época tinha essa coisa ainda de velório, hoje não pode mais, não porque já estamos mais modernos espiritualmente, mas por causa dos assaltos, né? Então, esse senhor passou lá comigo e a gente ficou conversando. E a única coisa que eu falava era de espiritismo, né? E toma de Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Doutrinando o homem de todo jeito. Lá para as 2 horas da manhã, acaba a luz no cemitério. Acaba a luz e uma barata sobe na minha calça jeans. Eu não fui como o Chico esperar, também eu não estava psicografando nada. Imediatamente abaixei a calça para tirar a barata, né? Para espantar a barata. E quando eu tirei a calça e a barata vazou, a luz voltou. E todos que estavam ali viram da pé aquele homem. Essa hora é melhor não fazer nada, né? Bota a calça. Tudo que você falar será usado contra você. Se eu conhecesse isso do Chico, que era a hora de eu ficar ali orando para minha tia, né? Talvez eu suportasse melhor o caso da barata, mas é a vida. Como diz o Hilário Silva, na psicografia do nosso Valdo, a vida escreve, né? Do nosso Chico, a vida escreve, né? Diz então o nosso querido Chico, não conhecemos a utilidade de uma barata que é tão perseguida lá. E ele dá uma dica, vamos aguardar. Às vezes na barata está o remédio que irá curar o câncer. É bom cuidar dessas palavras do Chico, né? Sempre deu tudo certo na literatura de nosso Chico Xavier. Mas o animal doméstico. E o que acontece com o nosso animalzinho? Qual deve ser o nosso tratamento com ele? Então diz o Chico. E aqui eu já trouxe uma foto. Aqui eu já trouxe uma foto que ali vocês já estão vendo uma menininha triste pensando no seu animalzinho e atrás dela o fantasma dele. Não é isso? Ou melhor, o corpo espiritual do animal. E aí vamos ver o que a espiritualidade fala. Olha, gente, diz o nosso Chico, quando nossos animais domésticos morrem, é comum eles ficarem em nossas casas. Eles também são como nós, possuem alma. Os espíritos que cuidam da natureza, aos mentores dos animais, costumam deixá-los por algum tempo na casa do dono, até que possa renascer novamente. Então fica ali mesmo, naquele ambiente, né? Eu não sei, ô Luiz Carlos, você teve a oportunidade de ir na casa do nosso querido César Burnier? Né? Então, César Burnier, sim, lá em Copacabana, na Avenida Atlântica, Miguel Lemos com a Avenida Atlântica, ali era a sucursal do além. Era um ambiente de espiritualidade, de mediunidade incrível. E ele tinha uma faculdade maravilhosa que é sobre
pesquisador de reencarnação na história. Esse era o dom mediúnico do César. Eu tenho um livro sobre ele, vale a pena vocês olharem, e aqui é mais do propaganda, porque é um livro espetacular, chamado Um Amor, Muitas Vidas. As reencarnações na Revolução Francesa, ditas por Chico Xavier e César Burnier. Mas o César tinha um cachorrinho em Belo Horizonte, e ele se mudou e foi para o Rio de Janeiro. E lá ele ficava, a porta da casa era aberta, e ali, durante a tarde toda, a noite, até de madrugada, as visitas entravam, o lanche ficava na mesa, todos lanchavam, e vinha gente do espiritismo, ou simpatizantes com as conversas mais variadas. Em São Paulo, o doutor Hernani Guimarães Andrade, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, recebeu um casal de alemães, pesquisadores na área da paranormalidade. E como eles iriam ao Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, né, porque eu sou de lá, é uma beleza, né? Então ele sugeriu que eles fossem à casa do César Burnier, porque ele disse lá, vocês vão ver coisas interessantes. E esse casal foi, e o Gilberto Campista Guarino, né, um respeitado homem da área, hoje da área jurídica, da área do direito também. Então o doutor Gilberto serviu de tradutor do alemão, e ali a conversa começou indo. E o César está explicando, mas o casal estava impaciente, parecia que não estava conseguindo prestar atenção naquilo que o doutor César falava. Até que ele pediu ao Guarino para falar para ele que ele precisava ter um pouco de sossego para entender melhor, porque ele estava incomodado com um cachorro que não parava de mexer na perna dele. Aí o Guarino falou isso para o César mandou a seguinte mensagem: não se preocupe, ele já faleceu, tem mais de 30 anos. Ele só quer fazer um agradinho ao senhor, já vai embora. É isso, olha, eu e o Chico volto. Fico na nossa casa, cuidando. Na vida do professor Pietro Baldi, quando ele fez o voto de renúncia, ele sai pelo campo andando a meditar, e só acompanhado pelo cachorrinho dele, cachorrinho encarnado. E ele sai para passear no campo e começa a aparecer num processo de agradecimento, à direita Cristo, à esquerda Francisco, nesse caminhar do professor Pietro Baldi. Logo depois do voto de renúncia, quando ele ia se dedicar a escrever os 24 volumes que ele nos brindou. E quando esses espíritos apareceram na visão mediúnica de Ubaldi, o cachorro latia. Não que o cachorro tivesse o dom mediúnico, mas a percepção, por maior sensibilidade no olfato ou em outro ambiente da sensibilidade, para captar ali a presença espiritual. E diz o professor Pietro Baldi, do lado de cá foi a garantia de que o fenômeno aconteceu, como uma identificação, como uma prova. Então, é o caso dessa cachorrinha aqui do Chico, o nome dela é Boneca. E ele diz que a boneca era uma cachorra instrutora. E olha o que aconteceu. A cachorra de nome Boneca, ela pulava no colo do Chico, lambia-lhe o rosto como se estivesse beijando. Chico dizia: ah, boneca, estou com muita pulga. Ela começava a coçar o peito dele com o focinho. Boneca morreu velha e doente. Então o que ela gostava de fazer? Coçar o peito do Chico com o focinho. E o Chico falava aquelas gracinhas: eu estou com pulga, não mexe em mim, boneca. E diante daquela brincadeira do Chico, ela gostava de fazer isso e ficou muito tempo fazendo. Ficou velha e desencarnou. Em que ambiente que ela ficou? Ali mesmo, né? Um casal de São Paulo deu-lhe uma filhotinha da mesma raça. Ela no colo do Chico, a filhotinha, começa a subir e lambê-lo. Chico diz: ah, boneca, estou com muita pulga. E as pessoas vão pensar que é a reencarnação da boneca. E existe isso mesmo, do bicho voltar. Aliás, eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver As 4 Vidas de um Cachorro, um filme muito legal que está passando aí. Eu acho que vale a pena vocês verem, tá? As 4 Vidas de um Cachorro. Mas aqui, as pessoas pensam: se é a boneca, ele fala, e ela está fazendo a mesma coisa que a boneca fazia, então eu pergunto: é a boneca de volta?
O casal disse: Chico, a boneca está aqui, é a boneca, Chico. Diz ele: quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimento sincero, ao partir, os espíritos amigos o trazem de volta, para que não sintamos tanto a sua falta. E a boneca está aqui sim. Ela está ensinando a esses filhotinhos os hábitos que me eram agradáveis. Por isso que ela é uma cachorra instrutora. Ela ensinou a outra como o dono dela antigo gostava de fazer. Então agora nós estamos vendo mentor animal. Tá certo? Ou não? Ela é uma cachorra instrutora. Então, essa forma de cuidado é muito importante. Mas às vezes o cachorrinho fica do lado de cá. E ele sente a falta do dono que morre. E ele sente quase que uma depressão. Não podemos falar assim porque não bate numa linguagem psicológica para o humano. Aliás, eu até como psicólogo sigo o doutor Bezerra de Menezes, né? E falo como psicólogo. Essa coisa de ficar dando sempre rótulo para as doenças deixa as pessoas em estado muito mais grave, né? Porque agora ela tem essa desculpa: eu sou assim, eu tenho pânico, eu tenho depressão, e fica num estado mais de preguiça em vez de tentar reverter o quadro. Mas acontece isso, dela ficar sufocada. Diz Maria Dolores do caso do lobo que morreu com saudade de São Francisco, quando São Francisco partiu. Aquele lobo que Francisco foi fazer as pazes com ele. É um poema lindíssimo da Maria Dolores, através da psicografia de Chico Xavier. Mas é um caso interessante em que uma pessoa desencarnou e o animal ficou aqui sofrendo de saudade. Isso está num livro maravilhoso chamado Gaveta da Esperança. É do espírito Laurinho. Esse Laurinho ditou muitas comunicações através do Chico. Tem 4 livros de Laurinho. Nesse Gaveta da Esperança, por que chama Gaveta da Esperança? Porque a irmãzinha dele, jovenzinha, sentia saudade do irmão e ela queria conversar com o irmão. Aí o que ela fazia? Lá no quarto do irmão, que faleceu por acidente de automóvel, e no quarto do irmão, que a mãe guardava tudo direitinho, com a porta ficava fechada, inclusive com a gaveta do escritório dele fechadinha, ela entrava, e lá como a gaveta estava fechada, ela não tinha a chave, ela mandava bilhete, mandava desenho, coisas para o irmão e enfiava na fresta da gaveta. Quando a família ia lá no Chico e não sabia o que ela fazia isso, o Laurinho respondia o que estava na gaveta. E a família não entendia. Aí o Chico dizia: está mandando olhar na gaveta lá. Aí quando abria, estava lá o que a irmã perguntava. Por isso o nome do livro, Gaveta da Esperança. Mas o Laurinho tinha uma cachorrinha chamada Pupi. E a sua irmã era a Lu. E a Pupi ficou muito tristinha. Muito triste. E ele então falou com a Lu: Lu, há uma coisa muito interessante. Nas minhas comunicações eu provo por assinatura que sou eu mesmo. Eu falo o nome de amigos que todos sabem que o Chico não poderia saber dessas pessoas. E quanta gente está lendo as mensagens do Laurinho e vendo as letras de Laurinho e as informações que só alguns sabiam e sabem e têm a certeza pela escrita que Laurinho vive. Mas a Pupi não sabe ler. E ela não reconhece a minha assinatura. Por isso está tristinha. As mensagens que eu dou não é prova suficiente, mediúnica, para ela despertar. Então vamos solucionar o caso da Pupi. Vamos trazer ela para o lado de cá para ela voltar a ser feliz. Um beijinho para vocês, tá? Vamos descansar um pouquinho.